Boa noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. A comunidade italiana na Itália e no Brasil está em festa. A comunidade italiana está comemorando 75 anos da República Italiana, ou seja, no dia 2 de junho. E para falar sobre isso, nós vamos falar com o seu Wilson Davanzo, da Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é a maior comunidade de imigrantes italianos no mundo. Somos 30 milhões. Só no estado de São Paulo somos 13 milhões. E na região de Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires, essas cidades também receberam os italianos. Não foram só no interior, não é só no interior, as cidades também da Grande São Paulo. Então ele vai falar muito sobre cultura italiana, vamos falar sobre a República Italiana, como surgiu, por que essa comemoração, que é considerada uma das maiores comemorações dentro da Itália. Boa noite, seu Wilson, bem-vindo ao blog Sintonia SP. O seu Wilson, ele é da Sociedade Ítalo-Brasileira, ele é presidente, existe há 121 anos. E não sei se vocês sabem, também na cidade de São Paulo, o bairro da Moca é considerado um reduto dos italianos. Boa noite, seu Wilson. Vamos tentar de novo? Seu Wilson? Estamos esperando. Deus arruma, boa noite. Jaota Ger 79, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Estamos muito ansiosos para fazer essa live. Ontem nós tivemos problema com conexão. Eu espero que hoje dê tudo certo. Seu Wilson. Então, gente, a Itália, não sei se vocês sabem, a Itália até 75, até 1946, a Itália era uma monarquia. E durante 20 anos também sofreu muito com o fascismo do Benito Mussolini. E nesse ano, em 1946, logo depois da guerra, eles resolveram fazer e as urnas, resolver quem é que ia ficar, a monarquia ou a república. E a república venceu. Boa noite, seu Wilson. Seu Wilson, boa noite. Estamos esperando o senhor. Então, gente, o que vocês conhecem? Vocês sabem que a gastronomia italiana, a música italiana e o próprio cinema italiano fazem muito sucesso no Brasil. Eu sou descendente de italianos, pai e mãe, e estou brigando pela minha cidadania também. Não sei se vocês sabem, mas existem muitos italianos no Brasil que estão... Seu Wilson, estou esperando o senhor. Ai, meu Deus. Wilson Davanzo, eu estou esperando o senhor aceitar o convite. Vamos lá. Agora sim. É sempre assim, gente, conexão está muito complicada hoje. Boa noite, seu Wilson. Olá, boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Seu Wilson, muito obrigada por aceitar o convite do blog Sintonia SP. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André, há quantos anos existe e por que ela foi criada? Muito bem. Bom, quero agradecer mesmo a oportunidade de a gente poder divulgar na sociedade, né? A sociedade
ela é pequena, mas ela é tradicional, centenária, né? Ela foi criada em 20 de setembro de 1900, né? Isso surgiu de algumas reuniões. Eu me lembro de um dos fundadores, que era Giuseppe Nasossi, né, na casa dele, italiano, em que o objetivo da sociedade era dar alguma assistência para os imigrantes que vinham para a região trabalhar. Né? Isso, imagina, em 1900, até hoje ainda, né, assistência assim para os trabalhadores já é difícil, imagina naquela época. Então foi criada com essa finalidade de dar uma assistência para os imigrantes. Ela se chamou inicialmente, em 1900, Società Italiana di Mutuo Soccorso Savoia. Né? Durante todos esses anos houve necessidade de mudança de nome. Né? A primeira mudança foi em 1943, por conta da Segunda Guerra, a Itália aliada da Alemanha na Segunda Guerra, né? E o Brasil teve vários outros locais que precisaram tirar o nome da Itália, italiana, assim como o próprio Palestra Itália, né? Nosso glorioso Sim. Palmeiras. Né? E na época, então, tivemos que tirar o nome de italiana, então era Società Italiana, então passou a ser Società di Mutuo Soccorso Santo André. O Savoia também teve que ir, porque era a dinastia de Savoia da Itália. E aí ela foi, né, desde então, com esse objetivo de prestar realmente algum recurso para os imigrantes. Em 1962, aí, finalmente, depois de várias mudanças de nome, finalmente ficou a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André. Obviamente, hoje ela já não tem mais essa finalidade. Né? A finalidade da sociedade hoje já não é mais de prestar esse tipo de auxílio ao imigrante, apesar de nós termos na nossa sede, né, algumas atividades junto com o patronato italiano, em que a gente, né, presta serviço. Quer dizer, na verdade, eles usam o nosso espaço para prestar o serviço para os italianos, assim, prova de vida, alguns processos, né, que ocorrem na Itália, os italianos aqui residentes. Não são muitos em Santo André que utilizam, exatamente porque já há muito tempo, né, que, que já são pessoas idosas e tal, são essas pessoas que ainda recebem a aposentadoria da Itália. Então a gente presta esse tipo na verdade, a parte assim de assistência que a gente faz é através do patronato. Né? E hoje, na verdade, a atividade da sociedade é mais no aspecto cultural mesmo. Né? Então, a gente patrocina, a gente abre o nosso espaço. Nós temos um espaço muito bom, né, com uma sede social muito bem instalada, com estacionamento para mais de 100 automóveis, né, um anfiteatro muito grande, um salão de festa. Então a gente acaba cedendo para eventos culturais. Né? Temos uma parceria muito grande com a Escola de Italiano, o Espaço de Italiano, né, que tendo professores muito bem capacitados e muito conhecedores da cultura italiana, além da língua, obviamente, eles têm a oportunidade de trazer alguns eventos, tanto da parte de arte, culinária e cultura em geral. Então, hoje, a nossa visão é mais para esse aspecto mesmo. E lembrar, né, obviamente, né, de todos os eventos, né, assim como a gente procura patrocinar e comemorar o Dia do Imigrante Italiano, o Dia da República Italiana, que é amanhã, né, e, obviamente, o aniversário da nossa cidade, que completa esse ano 121 anos. Né. O senhor falou que a República Italiana está completando 75 anos. O Isso. Dia do Imigrante Italiano, que dia que é? É em fevereiro, 21 ou 22 de fevereiro. Fevereiro. Fevereiro é o dia do imigrante italiano. Né? Senhor... Nessa oportunidade, nesses 2 últimos anos, né, esse ano não pudemos fazer por conta da pandemia, a gente faz uma homenagem ao sócio italiano mais antigo, né? E fizemos também nessas 2 oportunidades uma homenagem também póstuma a 2 sócios italianos, né? E então é uma maneira de a gente comemorar também o imigrante italiano. O senhor falou Isso. que amanhã é no mundo inteiro, a comunidade italiana do mundo inteiro comemora os 75 anos da República Italiana.
Eu queria que o senhor Isso. explicasse para as pessoas que estão assistindo o que foi isso. Como é Bom, que surgiu a República Italiana? a República, na verdade, a Itália, né? A Itália sempre foi um amontoado de reinos, ducados, né? Durante muitos séculos, né? Acho que desde que a península existe aí. E, e depois da Segunda Guerra, houve um movimento grande de republicanos, né? E dentre deles o Mazzini, o próprio Garibaldi, né? E no final da Segunda Guerra, houve esse plebiscito, esse referendo para a mudança, né? Isso foi um processo lento, um processo que durou muitos anos, né? Mas em 1946, então houve esse plebiscito, esse referendo para a mudança do regime, né? Então, naquela ocasião, a monarquia perdeu, né? Era a monarquia, na verdade, haviam, na verdade, três correntes, assim, mas a monarquia e a república eram as dominantes. E a república ganhou esse referendo. A partir daí, a Itália passou a ser uma república, né? Até então era um amontoado de reinos e ducados, né? Ela é uma E república, mas ela é parlamentarista, né? Tem sim, primeiro-ministro. isso mesmo, né? Mas é uma festa, né, que se comemora bastante, é um feriado nacional, né? E amanhã temos aí a, a esquadrilha, né, tricolor e a frete tricolor, que eu tive a oportunidade de estar numa dessas oportunidades, de estar na Itália, e eu vi na verdade era um ensaio, eu estava em uma outra cidade, normalmente teria feito em Roma, mas eles estavam fazendo os preparativos, acho que os ensaios, é uma coisa maravilhosa, né? Ver aqueles aviões é, pintarem, né, no céu as cores da bandeira italiana, né, frete tricolore, né? E, além disso, normalmente o presidente coloca uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, né? E tem várias comemorações na cidade. Agora, não sei também, né? Acredito que a Itália, que sofreu muito com essa pandemia, assim como nós, deve ter também ainda algumas restrições, ou tem muitas restrições ainda para as aglomerações. Então, as festas de rua e as comemorações que se fazia talvez tenham diminuído, né? Arrefecido um pouco. São grandes festas nas ruas, né? Quando tem Sim. essas festas na Itália. O italiano é um festeiro, né? Por natureza, ele é um festeiro, né? Ele gosta de uma festa, sem É dúvida. muito bom. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o pessoal. O Bella Ciao é um hino da resistência italiana na Segunda Guerra Mundial? Sim, sim. A música, na verdade, ela já mudou bastante, né? Ela já foi. A letra mudou um pouquinho, mas essa letra foi incorporada ao grupo da resistência italiana, né? Os partigiani, né? Os partigiani tinha pessoas de todas as tendências, né? Tanto monarquistas, republicanas, comunistas, socialistas e tudo mais, mas que se agruparam em 1943, mais ou menos, isso no meados da guerra, para sabotar, né, as incursões alemãs no território italiano. Então Uhum. era o esquema de guerrilha, uma resistência. Então eles se utilizavam dessa capacidade de conhecer muito bem o terreno, principalmente na região nordeste, na região de Vêneto, Lombardia, Vêneto, né? E eles acabam teve uma influência muito grande aí na derrota das tropas alemãs nessa região. Muitos Uhum. faleceram por conta dessa situação e hoje são considerados heróis, mas realmente o hino, né, dos partigiani. Apesar da letra ter sido mudada, me parece, né, diz assim, pelo menos a história, de que isso era uma música cantada pelos colhedores de arroz, pessoas que vinham temporariamente para colher arroz naquela região do Vêneto, né, que é a única região plana, né, praticamente da Itália, né. Os arrozais, até hoje, né, a Lombardia é a grande produtora de arroz na Itália, né, em torno do Rio Pó, né, que é o principal rio ali da parte norte da Itália. E essa música virou até tema
de seriado aí, né? Casa de Sim. Papel e tudo mais. Realmente é um hino que foi incorporado aos partigiani. Os partigiani, os das resistência italiana, os membros da resistência italiana. Você lembra da música? Lembro um pedaço. É muito É, até o bonito. primeiro estrofe até você colocou na entrada, né? Una mattina mi sono svegliato, né? Tem uma outra letra que sono alzato. Essa que você colocou, mi sono alzato, que eu me levantei, outra que acordei. Quer dizer, É, normalmente a pessoa que levanta acorda, né? Às vezes a gente levanta e não acorda, mas é sabe? verdade. Ah, Mas, então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho hoje sobre o aspecto cultural, porque assim, o brasileiro hoje ele come lasanha, nhoque, massas, tem as grandes festas aqui na cidade de São Paulo, né? Da Itália. E como é que o senhor vê essa influência tão grande dessa comunidade dentro do Estado brasileiro? Luciano, na verdade, né, eu acho que o Brasil é a nação que mais tem descendentes de italiano fora da Itália, né? Sim, Nós somos aproximadamente 30 milhões. A Itália tem aproximadamente 60 milhões de habitantes. Aqui no Brasil nós metade. somos 30 milhões são descendentes de italiano. A Argentina também, né? A Argentina tem também um grande Aham, número de italiano e parece que era o país de maior número de descendentes. Mas acho que talvez proporcional à população, mas acho que em números totais, números absolutos, creio que o Brasil seja realmente o país de maior número de descendentes italianos, né? Então, obviamente, a gente sofre muito a influência, né? E principalmente no sul, né? No sul, no Rio Grande do Sul, São Paulo, que teve maior leva de imigrantes, a influência italiana é muito grande, né? Haja vista aí o número de pizzarias, rotisserias e tudo mais que nós temos aqui em São Paulo, né? O Bexiga é um reduto italiano, né? Marcante aqui, né? Obviamente a gente acabou adquirindo algumas coisas, né, da cultura italiana em termos de culinária, né? A massa, né? A massa hoje faz parte do dia a dia de todos nós, né? E sim, os salames, né? Salames, os vinhos, os queijos, ah, o os queijo, né? vinhos, os A queijos. Itália tem uma história de que tem, eu não saberia te precisar o número, mas uma variedade de queijos maravilhosa. E eles se orgulham de cada região ter um determinado tipo de queijo, né? Então, Sim, na região de Nápoles, ali é a burrata, quer dizer, é o que eles dizem que é o melhor queijo do mundo, e assim por diante, né? A briga com o Lazio e assim vai. Mas a variedade, né? Sem contar o parmegiano, né? Que é o sim. famoso, né? O parmesão aí que a gente tem, que é maravilhoso, né? Que é da região de Parma. E, fora as outras iguarias que eles têm, né? É maravilhoso, a cozinha Eu queria que italiana o é senhor falasse um maravilhosa. pouquinho também sobre porque assim, o que eu tenho visto muito, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas oferecendo curso de italiano. E está Uhum. tendo uma grande procura. Por que o senhor acha que as pessoas estão procurando aprender o italiano? Eu acho que são vários motivos, né? É, um dos principais motivos, muitas vezes, são pessoas que trabalham em empresas italianas, né? Nós tivemos grandes empresas, temos ainda grandes empresas italianas no Brasil, né? Acho que aqui na nossa região, né, a Pirelli, né, Pirelli praticamente em Santo André abrigou aí quantos trabalhadores, né? E a influência até hoje ainda, apesar de estar quase toda vendida para os chineses aí, né, ainda existe a Pirelli. E muitos dos funcionários viajavam ou trabalhavam temporariamente nas fábricas Na da Itália Itália? também. Então, eu acredito que, inclusive, um dos motivos principais seria pelo trabalho mesmo, de conhecer a língua italiana para se comunicar com a sede, né, com a sede da Pirelli. Né? Temos hoje a TIM e tem Magneti, né, também que também italiana. Então são empresas grandes, né, que têm a sede na Itália. Esse é um dos motivos. O outro motivo que a gente vê, né, pude participar sim, é também
por querer a cidadania italiana, né? A cidadania italiana, ela hoje, né? Hoje ela inclusive exige, né? Para a concessão de cidadania italiana para a esposa ou para o esposo através do matrimônio, que eles saibam falar italiano, né? Tem um mínimo de conhecimento, né? Que eles exigem lá, um nível mínimo para que se conceda a cidadania, né? Por matrimônio, né? Para quem tem direito por consanguinidade, sem problema nenhum. Mas o esposo ou o marido precisam ter esse curso de italiano. É um motivo também de grande procura. E o terceiro, eu acho que é para conhecer mesmo essa língua, né? É uma língua, assim como a língua portuguesa e a língua italiana são das duas línguas mais melodiosas que existem, né? Então, também por curiosidade e querer conhecer uma segunda língua, uma terceira língua, né? Que muita gente faz isso. Melodiosa, mas difícil, não é? Como que O é? italiano é melodioso, mas é difícil. É, é, é. Acho que toda língua, né, que você não conhece é difícil, mas a partir do momento que você começa a ouvir e conviver, né, você já começa a se integrar e aprender, né? Realmente ouvir é importante, né, para você aprender uma determinada língua. E isso é uma coisa interessante, né, no curso de italiano que a gente cede o espaço lá para o Espaço Italiano, que é uma escola excelente dessa língua, e é a oportunidade de você, né, falar com o professor e falar com os outros alunos e conviver. É uma pena que no fim do curso, normalmente tem um curso só para conversa mesmo, só para bater papo, né, mas com essa restrição toda ficou bastante prejudicada praticamente E nesses 2 anos. esses cursos estão sendo online ou não? Sim, tem. Eles estão mantendo a maior parte né, grande parte das vezes online, acho que quase a totalidade. Né? Eu sei que, por exemplo, a Tereza, a professora, muitas vezes faz aula particular presencialmente, mas isso é um caso especial que muitas vezes as pessoas precisam realmente de um reforço mais imediato. Mas está sendo feito online, né? Feito online, que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa Não do é. que... Muito, não é, é bem infelizmente. diferente. É. Eu queria que você falasse um pouquinho também do sucesso da moda e do cinema italiano. O cinema não é muito bem minha praia, né? Eu não conheço muito. A gente assistia alguns filmes italianos, a gente conhece alguns artistas italianos aí famosos, né? Tem até os faroestes italianos aí, né? Sim, Que foram Western famosos. Spaghetti. Exato, né? Então, o italiano é um artista nato, né? Isso a gente tem que reconhecer que eles prezam para fazer as coisas muito bem feitas, né? Haja vista Sim. as Ferrari, as Lamborghini, né? Versace, né? E assim, Vitor Hugo e assim por mais, né? Então, a Milão, né? Milão é a capital da moda, né? Onde você tem o lançamento, né? De toda a moda que se espalha pelo mundo todo. Isso é uma característica do italiano, de fazer a coisa bem feita, né? Os artesãos, né, italianos são, né, haja vista os museus, os ancestrais aí que tiveram aí, né, tem até hoje, né, imagina as esculturas todas que a gente ainda aprecia. Sim. Na verdade, o maior patrimônio, né, cultural, né, dessas artes todas está na Itália, né? A Itália é o país que Sim. mais tem obras de artes do mundo, né? Concentrado. Exatamente porque tem uma tradição de arte mesmo, né? Florença é considerada, vamos dizer, a capital do Renascimento, depois do Sim, Vaticano. sim. Na verdade, ali, desde Dante Alighieri, né, que a língua italiana surgiu ali, né? Os grandes artistas, né? Florença foi, inclusive, capital da Itália, né? Primeiro foi Turim, né? Depois foi Uhum. Florença e definitivamente depois Roma. E é um centro cultural maravilhoso, né? Então, ali você tem um museu a céu aberto, né? E de onde surgiu muito do Renascimento italiano foi ali exatamente, né? Porque a cultura italiana
na região, na época, era o que influenciou praticamente toda a Itália e quase todo o mundo, né? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de alguns pontos turísticos da Itália para quem está indo pela primeira vez, depois da pandemia, depois passado tudo isso. Que lugares interessantes para um brasileiro ir, que vai estar indo pela primeira vez para a Itália? Bom, veja bem, para quem nunca viajou, eu acho que aí é fundamental conhecer os ícones, né, da Itália. Acho que Roma, né, Roma tem que ser conhecida, né, Roma, Com né, como foi, certeza. é um museu a céu aberto, né, o Coliseu, né, todo o Fórum Romano, o circo, o grande circo, realmente Roma. Uma vez me perdi com meu filho lá, eu estava com uma mapinha e tal, falei, filho, eu me enganei, né, não era esse o caminho, mas tudo bem, nós ganhamos a viagem, porque naquele trajeto aprendemos, vimos um monte de outras coisas que não estava planejado, mas, como eu falei, qualquer lugar que você vai em Roma, mesmo que você se perca, você está num lugar que sempre tem alguma coisa, tem história, né? E Hum, tem muita história, né? Muito ligada ao Império Romano, né? Então Roma, sem dúvida. Veneza, né? Veneza até é uma outra cidade também, né? Romântica, né? Maravilhosa, que também acho que vale a pena conhecer. E aí, Nápoles, né? Para quem gosta de emoção, Nápoles é uma região muito boa para conhecer. Numa das vezes, já fui algumas vezes lá, é bom. Se você reclama aqui dos motoqueiros que buzinam, lá você pode multiplicar isso por 10, né? imagino. E aquelas motonetas te cruzando na frente. E quando eu estive lá a última vez, eu achei que eu não ia sair de lá sem bater o carro. Consegui. Não bateu o carro, consegui sair sem bater o carro. A maior parte eu deixei no estacionamento e andei a pé também, porque. Mas Nápoles é uma cidade muito bonita. E Pompeia, né, que está ali ao lado. Pompeia, maravilhoso também para conhecer. Né? Essas, acho que são cidades principais, lógico. Veneza, né, Veneza que eu falei, Florença, Siena, né, Siena também. Então são locais que vale a pena conhecer. Mas mesmo cidades pouco conhecidas, né, também, para que depende do interesse de cada um, né? Você tem lá no sul da Itália, Matera, né? Matera que é também é um museu a céu aberto também, né? Onde você tem as cavernas onde o pessoal vivia ali. Hoje é uma cidade, né, que inclusive a Paixão de Cristo foi gravada lá. Né? Matera é uma cidade interessante. Caiu a conexão. Não é dele. Então, pessoal, ele está dando alguns lugares interessantes para vocês que estão indo pela primeira vez para a Itália. E agora vamos falar também um pouquinho da Sicília, e espero que a conexão volte. Seu, seu Wilson, a conexão está ruim. Opa, ele saiu, ele vai voltar, tá? Vou pedir para ele voltar, que caiu a conexão. Boa noite, seu Wilson. Conexão da internet hoje está complicada. Então, gente, o que vocês conhecem da Itália? O que vocês gostariam de assistir, de conhecer? Opa, seu Wilson. Oh, meu Deus, cadê ele? Entrou a Pina. Gente, estou tentando, tá? Espera um pouquinho. Está caindo a internet. Bom, boa noite, gente. Eu quero agradecer. Vamos ver. O seu Wilson, vamos lá? Ele voltou. Nós estamos com problema de conexão. Estamos voltando. Vamos lá. Boa noite, Godoy Claudir. Boa noite, todo mundo está entrando. Rafa Bolo, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Obrigada por participar dessa live. Boa noite, seu Wilson. Vamos lá, vamos voltar. E aí, gente, o que vocês gostam da Itália? Do cinema italiano, da moda, dos passeios, da gastronomia? Lúcia,
cortou no fim, quando eu Cortou. estava falando das coisas boas da Itália, eu vi que cortou, sumiu Cortou. tua imagem, depois sumiu a minha. Então eu parei naquele momento, né, onde que eu estava dando algumas dicas de visita à Itália, né. O senhor foi para Sicília? Sicília, sim, tive Messina, Palermo, Siracusa, aquela região toda ali, né, estive sim. É Tá me uma região ouvindo? muito bonita? É uma região muito bonita? Sim. É muita influência ainda né, dos monumentos gregos ainda, né? E é bonita, assim, a Sicília é bonita. Tem bons vinhos, né? Também pratos maravilhosos, né? Sicília também. Sem falar, né, da parte, você falou da parte gastronômica, né? Então, nós temos lá na Toscana o Barolo, né? Barolo não, Barolo é em Piemonte, lá é o... como é que chama? Brunello, né? Brunello de Montalcino. E em Barolo, em Piemonte, ali pertinho de Turim, também temos os grandes vinhos italianos, os grandes vinhos mundiais, né? Que é o Barolo e o Brunello, né? Agora, Mas os vinhos da Sicília, diga. nesse ano, como é que vai ser comemorada a festa da República Italiana aí na sociedade ítalo-brasileira? Então, nós, assim, presencialmente não vamos fazer nada, né? Nós estamos estamos tendo a oportunidade de você, né, nos oferecer esse espaço para falar sobre a República Italiana, que eu novamente agradeço, né, em nome da sociedade, né? Nós temos algumas publicações que a Marli faz para a gente, né, que nos assessora na parte de mídia, então pelo Instagram, pelo Facebook, né, cartas enviadas cartas e e-mails enviados aos sócios e aos amigos da sociedade, né, mas não vai passar disso esse ano, infelizmente, né, da nossa parte não vai passar disso. Em compensação, também o coral, né, eu esqueci de falar do coral, nosso coral é Você tem um maravilhoso, né? coral? Sim, nós temos um coral, né, regido pelo Reinaldo Sanches, né, que por sinal está fazendo uma publicação, creio que amanhã. Amanhã a Marli está publicando, não sei se vai ser pelo YouTube, né, ele fez as gravações isoladamente lá na nossa sede com os vários cantores, né, obedecendo exatamente esse distanciamento, e vai apresentar o Vá Pensiero, né, essa música, ele regendo, né, e vai fazer essa apresentação, em homenagem exatamente à República Italiana. O Reinaldo também, 2 anos atrás, ele também montou um coral só de voz feminina. Que bonito. E a estreia chama Sarasvati. Sarasvati é a deusa hindu da sabedoria, da arte, né? Escolheu muito bem esse nome. E a apresentação a primeira apresentação desse coral, na verdade, não foi só cantar, foi uma obra teatral, sabe? Com artistas, foi uma coisa que nós tínhamos, inclusive, combinado com ele de ele reapresentar e ver essa pandemia, né? Mas é realmente essa apresentação do Sarasvati, que é esse coral de voz feminina da nossa sociedade, é maravilhosa. Um dia que puder ser reapresentado, faz questão que você esteja presente para ver essa maravilha de apresentação. Eu queria te Então, agradecer. vai ficar nisso. Então, vai ficar, né, nas cartas, nas publicações aí, através que você também, como te falei, está nos oferecendo, e o coral, a apresentação também nas redes Imagina, sociais. seu Wilson, o espaço está aberto, agora, qualquer hora que tiver uma novidade aí na sociedade, nós podemos fazer uma nova live. Eu queria agradecer imensamente o senhor, a Marili, a todo mundo da sociedade, desejar um feliz Dia da República Italiana para o senhor e para todos os descendentes. Eu queria que o senhor deixasse o endereço da Sociedade Italiana nas redes sociais. E do senhor também. Perfeito. Bom, nosso endereço lá é Rua Airó, 69, a esquina com a Caminho do Pilar, né? É um prédio imponente ali, e a gente está lá à disposição para prestar algumas informações que queiram ter a respeito da sociedade, né? Esperamos aí, em breve, né, voltar às nossas
atividades presenciais aí, né? Até fui cobrado essa semana por um amigo que é sommelier. Falou, quando é que nós vamos fazer a nova degustação de vinho, com uma apresentação de um prato e tudo mais? Falei, olha que a hora que for possível, não sei quando, né? Esperamos que seja em breve. Mas em breve será. Deus Eu queira. quero agradecer. Por favor, o endereço do senhor na rede social. O Instagram é Wilson Davanzo. Wilson Davanzo. Né? Meu e-mail é wrdavanço aí com S. Eu tive que mudar meu nome por conta da cidadania, era com S, atualmente é com Z, Davanzo com Z. Mas o e-mail é antigo, então é wrdavanço com S, @yahoo.com.br. Né? Da Ítalo é ítalo1900, @uol.com.br. Também está lá à disposição para a gente prestar informações que não sejam, que nos cheguem. Obrigada, seu Wilson. Um forte abraço. Lúcia, igualmente, e mais uma vez, nosso agradecimento. Grazie mille. Buonasera, auguri, Buonasera. auguri. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.